Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo especial diretamente da China, saindo da cidade de Jinan, que mostrei no último capítulo desta série. Seguimos com os trens-balas em direção à província de Jiangsu, para a cidade de Nanjing, uma cidade muito histórica, extremamente importante para a história chinesa, não só no início do primeiro milênio, mas também na atualidade, com episódios muito tristes que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. Então, se você gosta dessa abordagem histórica, política e cultural, se inscreva no canal, se possível assista o vídeo até o fim. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com todas as informações e também com essas imagens incríveis de um país tão fascinante como a China. E como vocês podem ver, o trajeto sempre muito bonito, com muita natureza, poucas cidades, mas sempre muita tecnologia observada também nas construções por toda a China. O trajeto de pouco mais de 2 horas nos levou até a estação de Nanjing, uma das grandes cidades chinesas que mostrarei a seguir. E mais uma estação de trem aqui na China. Essa daqui é a estação de Nanjing, ou Nanquim, na tradução para o português. Uma cidade de 9 milhões de pessoas e que tem metrô. Então desta vez dá para ir de metrô para o hotel. Vamos procurar como que será esse caminho. Vamos nos informar aqui. E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio diretamente aqui da China. Estou aqui na parte mais norte de Nanquim, essa cidade que é muito famosa pela sua história, foi já capital da China em vários momentos e que hoje também é uma cidade vibrante de 9 milhões de pessoas. Então, no episódio de hoje e no próximo exploraremos Nanquim, hoje mostrando alguns cantos um pouco mais relacionados à história antiga e no próximo vídeo falando também sobre a história moderna, o massacre de Nanquim, entre outros pontos que marcaram a história recente da cidade. Então, se você gosta dessa abordagem histórica, desses vídeos no canal, se inscreva, assista até o final, tenho certeza que você vai se surpreender. Ó, mercado de rua. E mesmo sendo uma cidade não das maiores da China, né? É uma cidade grande e importante, mas tem um sistema de metrô acho que com 7 linhas. Impressionante e muito barato para você fazer a viagem. Vai custar por volta aí de 30 a 50 centavos de dólar, o que na nossa cotação do real vai ser 1,50 até uns 2,50. Realmente muito barato e muito positivo essa oferta que eles fazem do transporte público aqui na China para todo mundo. E esse aqui é o rio Xinhuai, que é um dos grandes rios que corta aqui a cidade, mas não se compara ao maior rio que corta essa cidade, que é o rio Yangtze, que inclusive foi palco de algumas batalhas fluviais, né? Não podemos
nos esquecer que durante a Primeira Guerra do Ópio, a presença da Marinha Britânica no rio Yangtze foi definitivo para que a guerra chegasse ao fim com o Tratado de Nanquim, algo que falaremos também durante esse e o próximo episódio, mas é um lugar muito bonito. O dia está bonito hoje, apesar de quente, e aqui a parte residencial e a parte histórica, as muralhas da cidade de Nanjing, belíssimas e que separam a cidade histórica, a cidade antiga, para aquilo que ela se tornou, aquilo que ela foi ampliada ao longo dos últimos anos. Olha que beleza é essa muralha, realmente grande. Eu acho que, estimando aqui, deve ser no mínimo uns 10 metros de altura, uns 8, 10 metros, e uma extensão imensa, né? Um local bonito aqui para você caminhar, e em alguns pontos há entradas ou pontos também para você subir. É o que eu estou tentando fazer para ter uma visão um pouco melhor. Mas as históricas muralhas de Nanquim, aqui chegamos. E Nanjing ficou como capital da China em diversos períodos espaçados, diversas dinastias. O período das 6 dinastias ficou muito marcado. Também o período da dinastia Ming, pelo menos o início dela, teve aqui a sua capital. O primeiro imperador Ming colocou aqui a capital antes de, no século XIV, o imperador Yongle, que eu acho que era o terceiro da dinastia Ming, decidir mudar a capital para Pequim, para Beijing, né? Lembrando que Nanjing significa capital do sul, Nan, sul, Jing, capital, e Beijing significa capital do norte, Bei, norte, Jing, capital. Então eles mudaram para lá. Eu já falei para vocês as razões por trás disso no vídeo sobre a cidade proibida, mas para todos os efeitos aqui sempre foi uma cidade de grande importância política para a China. Até nos momentos em que não era capital, aquilo que se passava em Nanjing era extremamente importante e podia reverberar para outras regiões, tendo uma elite política também muito, muito importante. E aqui consegui entrar nas grandiosas muralhas. O que impressiona são as várias camadas, né? São 1, 2, 3, 4, 5 camadas pelo menos que eu consigo ver aqui. E tudo isso explica o porquê daqui ter sido a capital, né? Essas estruturas militares remanescentes são um grandioso exemplo de tudo aquilo que os chineses construíram ao longo dos seus cerca de 5.000 anos de história. Falam inclusive que aqui, por estar nas proximidades do rio Yangtze, que é um rio muito importante para a fertilidade do solo, para ter o desenvolvimento da agricultura posteriormente para os Hans, essa região tem registros de ter já pessoas habitando há pelo menos 6.000 anos, ou seja, muito, muito tempo, uma das cidades mais antigas da China e do mundo. E o contraste das civilizações, né? Ambas civilizações chinesas, mas aqui o tempo mais antigo, e lá no fundo já parte do skyline de Nanjing, com os prédios comerciais e residenciais mais modernos. Muito, muito bonita essa diferença que este lugar nos proporciona fazer. E o caminho, às vezes, para chegar no ponto mais alto, ele é árduo. São longas escadas. Essa aqui não tão íngreme, mas eu fico sempre imaginando, quando visito lugares como esse, essas estruturas no auge, né? Durante as grandes conquistas, os grandes impérios, as grandes dinastias, tudo que se passou por aqui, como que elas foram se adaptando aos diferentes períodos e sendo usadas ao longo dos anos. Olha, e aqui estão as casas antigas. A gente consegue ver muito bem esse estilo mais baixo, os telhados todos muito parecidos, né? E na parte de trás, mais adiante, perto das montanhas, os edifícios modernos. Então vocês imaginem que perto das muralhas viviam provavelmente a elite política, a elite militar e outros membros da nobreza, alguns próximos à corte imperial.
Lembrando mais uma vez que aqui tivemos várias dinastias com a sua capital. A última delas, a dinastia Ming, antes de transferir definitivamente a capital para Pequim. Depois, durante a China republicana, lá no século XX já, a capital é retransferida para cá por um certo período com o Chiang Kai-shek, algo que falaremos no próximo vídeo, quando eu visitar o Palácio Presidencial. Mas nesse momento a cidade de Nanjing ela é uma cidade mais histórica do que relevante do aspecto político. Todo o poder ficou concentrado a partir da vitória dos comunistas em Pequim. Então, pessoal, aqui na cidade de Nanjing muitas coisas aconteceram. A principal delas talvez seja o Tratado de Nanjing, que foi assinado em 1842, no final da Primeira Guerra do Ópio, e para os chineses é considerado o início do século da humilhação. Sobre a Guerra do Ópio em si, nós falaremos ao longo do próximo vídeo detalhes militares, como que os britânicos utilizaram a dependência química dos chineses para ter uma espécie de vantagem dentro do campo militar, mas o Tratado de Nanquim ele basicamente concedeu Hong Kong aos britânicos, isso de forma indefinida. Depois houve essa devolução na década de 90 como um objetivo de reaproximar o Ocidente da China, a abertura da China, garantindo, né, um país, dois sistemas, algo que nós sabemos que não deu mais certo. Temos também outras 5 cidades sendo estabelecidas como portos livres, a exemplo da cidade de Cantão, a cidade de Guangzhou, que ficou como um dos locais de livre comércio dentro da China. Apesar do tratado ter o nome Nanquim, ele não transformou a cidade de Nanquim numa cidade livre para o comércio, ele apenas foi assinado no rio Yangtze, aqui nessas proximidades. Hoje, vendo essa cidade, a gente vê que de certa forma foi também o livre comércio que fez a China crescer cada vez mais. A abertura econômica com Deng Xiaoping a partir dos anos 78, 80 foi fundamental para que a China se tornasse a potência que é e se transformasse num país tão fascinante no aspecto de juntar a modernidade, os trens-balas, os prédios altos e a tecnologia para tudo, com as questões mais tradicionais, com as muralhas, os impérios, os templos e os palácios. Eu espero que vocês gostem do restante desse vídeo e de tudo que mostraremos nessa viagem pela China, que só chegou na metade, ainda tem vários vídeos para mostrar para todos vocês ao longo desta série. E não podemos estar em Nanjing sem falar sobre as guerras do ópio, 2 conflitos decisivos entre a China imperial e as potências ocidentais, principalmente o Reino Unido, no século XIX. Essas guerras abriram à força o mercado chinês ao comércio europeu e marcaram o início do chamado século da humilhação na China. A Primeira Guerra do Ópio, entre 1839 e 1842, aconteceu em um contexto em que a China tinha uma economia fechada e autossuficiente. A Europa, especialmente a Inglaterra, comprava enormes quantidades de chá, seda e porcelana, mas os chineses aceitavam apenas prata como pagamento, o que gerou um grande déficit comercial para os britânicos. Visando então equilibrar a balança comercial, muitos dos comerciantes britânicos começaram a contrabandear ópio da Índia para a China. Isso fez com que um vício se espalhasse pelo país, causando graves problemas sociais e econômicos. Em 1839, o imperador Daoguang ordenou a repressão ao comércio de ópio. Com isso, foram confiscadas e destruídas mais de 20.000 caixas de ópio em Cantão, a atual cidade de Guangzhou. O Reino Unido reagiu militarmente, alegando prejuízos aos seus comerciantes. As forças britânicas, muito mais modernas, com navios a vapor e artilharia avançada, derrotaram facilmente o exército chinês. Em 1842, a China foi então obrigada a assinar o Tratado de Nanquim, famoso também nas nossas aulas de história no Brasil, o primeiro dos chamados Tratados Desiguais. Ele obrigou com que 5 portos fossem abertos ao comércio estrangeiro: o porto de Cantão, Xangai, Ningbo, Fuzhou e Xiamen. Nesse mesmo tratado, Hong Kong foi cedida ao Reino Unido.
e assim ficou até o final do século XX, e também houvesse o pagamento de indenizações pesadas e concessão da extraterritorialidade a cidadãos britânicos, ou seja, que não se submeteriam às leis chinesas. Mesmo com a guerra, o tráfico de ópio continuou e cresceu, causando ainda mais problemas sociais dentro da China. A Segunda Guerra do Ópio, entre 1856 e 1860, aconteceu em um contexto um pouco diferente. Aqui, os britânicos queriam ampliar os privilégios obtidos no primeiro tratado, acessando também o interior da China, visando a legalização do ópio e a representação diplomática em Pequim. A China resistiu, o que levou a um novo conflito, agora com o apoio da França, cujo pretexto foi o assassinato de um missionário francês. Em 1857, tanto os britânicos quanto os franceses enviaram expedições conjuntas contra a cidade de Cantão e depois marcharam até Tianjin e Pequim. As forças aliadas avançaram rapidamente. Em 1860, após negociações fracassadas, as tropas anglo-francesas saquearam e incendiaram o Palácio de Verão em Pequim, também um dos símbolos da humilhação nacional naquele momento, e a China foi obrigada a assinar os tratados de Tianjin em 1858 e a Convenção de Pequim em 1860, que basicamente obrigava a abertura de mais 10 portos ao comércio estrangeiro, a legalização do ópio, direito de missões cristãs em todo o território, embaixadas estrangeiras em Pequim e a cessão da Baía de Kowloon, vizinha a Hong Kong, também aos britânicos. As consequências gerais das duas guerras foram diversas. Primeiro, houve o fim do isolamento chinês, já que o país foi obrigado a se abrir ao comércio ocidental, algo que é visto como historiadores como não tão negativo assim, considerando o atraso científico e militar que a China possuía naquele momento, comparando com o Japão e com o resto do mundo, que fazia o intercâmbio de conhecimento por conta do comércio aberto. Representou também o declínio da dinastia Qing, que ficou enfraquecida militarmente e politicamente e chegaria a perder o trono no começo do século seguinte. Também representou a expansão do colonialismo europeu na Ásia e iniciou o século da humilhação, lembrado na China moderna como período de submissão a potências estrangeiras, sejam os britânicos e franceses ou até mesmo os japoneses, isso durante o século XX. Olha, parece até coisa com filtro por conta das cores, mas é tudo original, pessoal. Olha que lindo esse pôr do sol aqui. Aqui parece uma pagoda, mas na verdade é um prédio moderno. Ali atrás, que também é um prédio moderno com os LEDs que ficam piscando. Muito, muito bonito. A muralha toda acesa a essa hora. E essas lanternas chinesas, um espetáculo. Realmente fantástica essa vista. E eu confesso que me surpreendi de não ter encontrado também nenhum ocidental nessa cidade, porque Nanjing é uma cidade turística mais conhecida, né? Ela é mais conhecida para os chineses, o turismo interno na China, que é o que movimenta o turismo propriamente dito agora, que com a isenção dos vistos, mais estrangeiros começaram a visitar o país por mais tempo. Mas, pô, Nanjing está nos livros de história, não é muito distante de Xangai. Mesmo assim, não vi ninguém em pleno verão. Talvez encontre alguém, mas é sempre uma boa notícia você não ver tantos ocidentais, porque aí a sua experiência é mais genuína. Em muitos lugares da África que eu vou, por exemplo, que eu fico alguns dias sem ver uma outra pessoa branca, por exemplo, é algo muito, muito tradicional e que me dá uma imersão cultural muito maior. Infelizmente aqui a língua é um grande limitador, enquanto que na África às vezes se eles falam português ou francês ou inglês, você consegue se virar um pouco melhor, e aqui não tem o que fazer, as pessoas não falam inglês quase nada, é muito, muito difícil encontrar alguém que fale minimamente bem para manter uma conversa. Um dos episódios mais sombrios desta cidade ocorreu entre 1850 e 1864, a famosa Rebelião Taiping,
um dos maiores e mais sangrentos episódios de guerra civil da história mundial, superada apenas pela Segunda Guerra Mundial no número de mortos. Ela abalou profundamente o Império Qing naquele período e mudou o curso da história chinesa moderna. Qual foi o contexto histórico? Bom, a gente sabe que no século XIX a dinastia Qing, que era essa dinastia de origem manchu, enfrentava grandes crises. Uma explosão populacional ao mesmo tempo em que a miséria também ocupava grande parte das zonas rurais da China, muita corrupção administrativa e o domínio estrangeiro crescente após as guerras do ópio, com vários tratados desiguais que trouxeram perda de soberania da China em algumas regiões e muitas concessões comerciais, sobretudo à Inglaterra. Nesse cenário de desespero, movimentos religiosos e até mesmo messiânicos começaram a surgir, prometendo justiça social e redenção para a população. Nesse contexto, o líder Hong Xiuquan, nascido em Guangdong em 1814, era um camponês que tentou várias vezes entrar no serviço público imperial e fracassou. Após ter contato com panfletos cristãos distribuídos por missionários protestantes, ele teve várias visões religiosas e passou a acreditar ser o irmão mais novo de Jesus Cristo. Ele misturou então elementos do cristianismo, do mileniarismo chinês e de um sentimento de anticorrupção confucionista, criando a sua própria doutrina extremamente maluca. O objetivo dessa ideologia era fundar o Reino Celestial da Grande Paz, chamado de Taiping Tianguo, que defendia a igualdade entre os homens e mulheres, proibição do ópio, álcool e jogos de azar, distribuição equitativa de terras, abolição da propriedade privada e a supressão do culto aos ancestrais e templos budistas e confucionistas. Era, portanto, uma mistura de reforma social radical e fervor religioso, o que atraiu milhões de camponeses. Em 1853, os rebeldes capturaram aqui a cidade de Nanjing, que se tornou a capital do novo estado e foi rebatizada de Tianjin, a capital celestial. O líder Hong Xiuquan e os seus generais implantaram um governo teocrático e militarizado com leis severas e rígida hierarquia. No auge, o movimento controlava grande parte do sul e do centro da China, com cerca de 30 milhões de pessoas sob a sua influência. O Império Qing, inicialmente enfraquecido, reagiu com a ajuda de forças locais e estrangeiras. As potências ocidentais, temendo o radicalismo Taiping, apoiaram discretamente os imperadores Qing. Após longos cercos e batalhas brutais, Nanjing foi reconquistada em 1864 e o líder Hong Xiuquan morreu pouco antes, provavelmente envenenado ou doente. As consequências foram brutais, já que estima-se que entre 20 e 30 milhões de pessoas morreram entre combates, fome e epidemias, uma catástrofe demográfica colossal. O Império Qing saiu enfraquecido, mas sobreviveu por mais algumas décadas, como nós sabemos, até o começo do século XX. O trauma e as reformas regionais que surgiram durante a guerra prepararam o terreno para a modernização militar e administrativa e o crescente nacionalismo que causaria a queda da monarquia em 1911. Até hoje, a rebelião Taiping é lembrada de forma bastante ambígua. Alguns veem Hong Xiuquan como um visionário social e precursor do igualitarismo, já outros o consideram um fanático religioso responsável por um dos maiores desastres da história. Para os historiadores chineses modernos, o movimento simboliza tanto o sofrimento do povo sob o sistema imperial, quanto a força destrutiva do fanatismo e do messianismo. Um episódio que muitas pessoas esquecem, mas sempre figura num dos eventos militares, revolucionários e também religiosos com maior número de mortos em toda a história. E aqui andando pelas ruas da cidade antiga, olha só, tem até um hotel que bonito. Comparado com o que eu tô, esse aí é de primeira classe, hein? O meu lá onde Judas perdeu as botas. Mas com os metrôs fica fácil de viajar aqui dentro da China.
tem opções para todos os preços. De maneira geral é um país acessível, seja para comer, seja para você achar hospedagem e principalmente o transporte público ou até mesmo táxi não é tão caro pelo trânsito que tem, às vezes, as distâncias, enfim. Um país que você deve considerar visitar agora que não tem necessidade de visto. Uma coisa interessante sobre a cultura chinesa é que em muitas cidades, principalmente as históricas, que tem algum tipo de arquitetura imperial, há a possibilidade das mulheres alugarem as roupas mais tradicionais para fazerem sessão de fotos, seja com fotógrafos oficiais, fotógrafos profissionais, seja com seu próprio telefone. Então aqui há essas diversas opções, aqui os vestidos, ó. E não é algo exclusivo da China. No Japão, na Coreia também vi isso de forma parecida. Tabela de preços, eu não consigo entender em chinês, mas não seria tão barato. Seria tipo entre uns 20 e 50 dólares, o que aí no Brasil ficaria entre uns 110, 120 até uns 250, 300 reais. É caro, mas é uma arte por si, né? Muito popular entre as meninas, as mais jovens que querem ter uma recordação desses cenários tão únicos aqui dessas cidades milenares. Aí tá uma fazendo sessão de fotos perto dessas portas históricas aqui. E quando a gente vê esses prédios históricos, é importante considerar que muitos deles devem ter sido reconstruídos. Afinal, na Segunda Guerra Sino-Japonesa, durante a Segunda Guerra Mundial, de 37 a 45, os japoneses ocuparam essa cidade, cometeram inúmeras atrocidades, inclusive alguns até chamam o ocorrido de estupro de Nanjing, não só de massacre de Nanjing. Foi num período curto de 200 mil a 300 mil pessoas mortas e fortes bombardeios. Não só aqui, bombardeio em Chongqing, em outras cidades, a Batalha de Xangai. É uma parte da Guerra do Pacífico, né, da Guerra na Ásia, que muitos de nós nos esquecemos ao pensar na Segunda Guerra como um evento, às vezes, meramente europeu. Os pontos mais importantes aconteceram na Europa, mas a Guerra na Ásia foi extremamente violenta e a China foi uma das grandes vítimas do Império Japonês. Mas é sempre bom, alguns anos depois, aqui 80 anos depois, voltar e ver que eles conseguiram reconstruir grande parte em um estilo parecido com o que deve ter sido anteriormente. E agora rua sem carros, com várias coisas para comer nesses mercados noturnos. Vou ver se eu consigo provar algumas coisas pequenas. Esse aqui parece frango frito, esse aqui parece ser bem gostoso, entre tantas outras coisas por aqui. E hoje então decidi comer as coisas de rua, ó, frango frito e batata doce frita. Falando que não tem lugar para você sentar, você senta em qualquer canto aqui. Mas eu já experimentei, muito bom. O mais barato na China é você sentar e comer um prato, vai ser maior custo-benefício. Mas como não são todas as cidades que tem esses mercados de rua tão bonitos assim, decidi hoje fazer esse experimento. Ó, o frango frito bem crocante. E aqui tá a batata doce frita. Eu amo batata doce frita. Muito legal. E era assim que eu imaginava alguns pontos da China. Essas ruas onde só passam pessoas, comida de rua, esses banquinhos sentados, algumas árvores. Realmente muito legal poder ver isso de perto e ver que tem cidades assim, né? Nas cidades grandes também tem, mas aqui acaba sendo mais original, mais perto
do que a realidade dos chineses no final de semana. No dia que eu gravo esse vídeo é um sábado, então tudo combina com aquilo que pensamos sobre a China. E até os prédios antigos abrigam marcas modernas. Vocês veem aqui esse daqui também é famoso. Não vou ficar fazendo propaganda gratuita. Quem quiser anunciar no meu canal, fica à vontade. Mas há outras opções mais tradicionais chinesas por outros cantos aqui. Um sábado de noite realmente lotado. Olha só. E a vida noturna aqui continua até altas horas, alguns lugares 24 horas. A China, no seu mercado interno, muito próspera por conta disso. Tem gente toda hora precisando comer, precisando ir para algum lugar, precisando comprar alguma coisa. Então é uma nação vibrante nesse ponto de nunca dormir. São tantas opções de doces, salgados, de bebidas, de chá, que você fica até atordoado. O problema é que você não consegue entender nada, você tem que ficar pedindo para traduzir toda hora. Tem algumas coisas que tem cara boas, outras tem cara de ser um pouco estranho, mas pode ser bom também. Outros que parecem ser normal e é super picante, ou uma parte estranha do boi, do bode. Enfim, a China tem dessas, você tem que se arriscar e tentar experimentar o máximo que conseguir. Essa é outra diferença com o Japão. Lá ninguém vai abuzinar em nada. Lá ninguém vai atravessar no vermelho. Lá as cidades são mais silenciosas, mas a poluição visual é parecida. Até que eu acho que no Japão é pior. Se a gente for considerar as cores aqui, é pelo menos um pouco mais harmônico. Mas é uma loucura, uma experiência sensorial sempre muito ampla. Aquelas pessoas que não têm muita tolerância para isso, considerem que a China é um país com muita gente, com muitos cheiros, muitas comidas diferentes, muitos barulhos, mas um dos países mais fascinantes que eu já visitei e que escolhi voltar para ficar mais tempo exatamente por isso, para me testar, porque a China, apesar de ter quase população igual que a Índia, é muito melhor que a Índia, né? Na sua limpeza, na sua organização, na facilidade que oferece para os seus turistas, no aspecto de encontrar lugares bons para você ficar, a higiene é muito melhor, mas também não é fácil, é pedreira. E no próximo vídeo falaremos mais sobre os eventos que aconteceram aqui historicamente durante o século XX. Então tenho certeza que vocês vão gostar bastante, se surpreender com as informações. Já se inscreve aqui no canal, ative as notificações para você não perder quando os próximos vídeos forem postados. A todos que ficaram até o final, meu muito obrigado de coração. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima noite, um forte abraço e fiquem com Deus.